Em uma noite chuvosa, uma vampira ataca um monge dizendo que seu mestre está ressurgindo. O monge mata enfiando uma estaca em seu peito. Em outra cena, vemos o mestre dos vampiros Bistef renascer em uma floresta. Ele suga a vida de um de seus empregados e de uma árvore do local se rejuvenescendo. Ele então retorna ao seu castelo. De longe, vemos que o monge caçador de vampiros observa todo o movimento. Dentro do castelo, o mestre dos vampiros discursa que dentro de 3 noites ocorrerá o alinhamento das estrelas, que só acontece a cada 150 anos, e que nessa noite ele precisa ter Milena. No dia seguinte, em um pasto, vemos um jovem pastor chamar Milena. Ele encontra e pede para que ela conte uma história. Porém, ao perceber que uma das ovelhas havia se desgarrado, Milena parte em sua procura. Ao encontrar a ovelha, que estava em cima de um túmulo, a ovelha é sugada pela terra enquanto Milena é atacada por um pássaro. Milena vai até o monge da outra cena e conta o ocorrido. O monge diz para que eles orem juntos, e ela diz que sempre que começa a orar, sente tonturas. Ele insiste e ambos o fazem. Uma carruagem chega na cidade, levando um homem e seu ajudante. Eles param na frente da igreja, batem na porta, o monge abre e sai de lá Milena. O homem fica olhando Milena sair. Depois, volta sua atenção ao monge. O homem se identifica como ajudante de campo de Andrei, e o monge, então, se apresenta como reverendo Larver. Andrei diz para o reverendo que Cisá pede para que ele vá à capital receber os títulos que serão entregues, e o monge, então, enquanto afia uma estaca, se nega dizendo que tem muito trabalho a fazer. Vemos Milena se banhar no rio. Andrei chega ao local para pescar e vê a moça. Seu ajudante tenta fazer uma brincadeira com a jovem. Milena joga uma pedra em sua direção e acerta sua cabeça. Após esclarecerem o mal-entendido, todos voltam juntos à cidade. Na casa de Milena, Andrei e Paramon conhecem sua família e acham curioso eles terem tanto alho no local. O jovem pastor conta que o alho espanta vampiros e começa a contar detalhes sobre as criaturas. O ajudante chamado Paramon fica com medo da história. Milena e Andrei trocam olhares. No castelo do vampiro mestre, ele conta que os vampiros se dividem em 6 clãs e que um deles é Morus, metade homem e metade vampiros. Eles possuem as habilidades das trevas, mas não temem a luz do dia e que eles são amigos dos humanos. Ele diz que com o sangue de Milena, ele também terá a mesma habilidade e levará os vampiros à glória do passado, com ele sendo o rei dos vampiros. Voltando à casa de Milena, Andrei demonstra interesse na moça e Paramon instiga sobre o assunto. De repente, vários morcegos surgem no local e a família de Milena tenta combater os vampiros. De repente, um homem surge gritando que Marika, a filha de uma moradora, voltou. Marika, que é apenas uma garotinha, chamando pela mãe, então Milena dá um tiro em Mariko dizendo que a menina era uma vampira e George, irmão de Milena, acerta uma estaca no seu peito. Andrei questiona Milena sobre o que ela fez. Ela então revela que Marika havia morrido há 3 dias atrás. Na manhã seguinte, Andrei troca algumas palavras com Milena antes que ela vá para o pasto e pede George que conte a ele exatamente o que aconteceu, mas ele se nega. Já na igreja, Andrei conta para o monge o que aconteceu. Já sabendo de tudo, o religioso não fica surpreso e fala um pouco mais sobre sua luta contra os vampiros. Ele entrega uma carta a Andrei para que ele possa voltar à capital. Milena está dormindo embaixo de uma árvore quando um turco, um dos lacaios do vampiro mestre, se aproxima e captura a moça. Andrei, que passava pelo local onde estava Milena, acha a cena suspeita e usa suas capacidades de rastreador para deduzir o que aconteceu. Ele então pede seu ajudante para buscar ajuda na cidade enquanto ele busca pela jovem. Na cidade, todos são alertados, mas George se compromete em ajudar. Andrei persegue a carruagem que está levando Milena, mas é acertado por um tiro. Seu algoz, ao se aproximar do corpo, é surpreendido por Andrei e ambos lutam. Milena acorda e tenta se libertar. A luta continua e Andrei novamente leva desvantagem, até que Milena surge com uma arma, porém a mesma encontra-se descarregada. Mas George chega e salva os dois, fazendo o vilão fugir. Andrei e Milena se olham e se beijam. Já de volta ao vilarejo, a esposa de George diz que o pai deles também foi à sua procura, logo após a saída de George. Preocupado, o rapaz decide buscar seu pai e Milena, sendo impedido, pois já estava anoitecendo, sendo muito arriscado. Todos ficam tristes. À noite, vemos que o pai de Milena estava na espreita do castelo do vampiro. Ele invade o local. Enquanto isso, George explica a história de sua família. Ele diz que sua mãe foi mordida com Milena no ventre. Seu pai, com medo da maldição, matou a esposa e levou Milena até o pôr do sol, na esperança que a mesma se desintegrasse na luz. Porém, isso não aconteceu.
De volta ao castelo, o pai de Milena chega até o local onde Bistef descansa e, ao tentar matá-lo, ele se transforma em morcego, escapa quando seu lacaio surge e acerta o velho. Bistef transforma o senhor em vampiro e ordena que ele volte na aldeia e traga sua filha até ele. Na casa de Milena, o monge pinga uma gota de sangue na pele da moça e, com o resultado do teste, ele explica que a garota é um morus. O religioso pede para que ela se esconda no monastério, pois Bistef vai querer capturá-la e que lá é mais seguro. Andrei se voluntaria a acompanhá-la. No monastério, Andrei vai até uma sala com vários tesouros e o monge junta tudo que é de prata para utilizar como arma. Ele entrega uma espada de prata a Andrei. O pai de Milena vai até sua casa. Ele é atendido pelo seu neto, o jovem pastor. Ele engana e pede para que ele conte onde está Milena. O rapaz conta tudo. Milena e Andrei estão abraçados na muralha do monastério e o mesmo pede Milena em casamento. Milena diz que é muito cedo para isso, mas ele diz que não sabe quanto tempo ainda lhes resta. Ele entrega um anel a fim de formalizar um compromisso e ela aceita, os dois se beijam. Na manhã seguinte, George encontra seu pai dormindo na floresta. O velho alega ter sido atacado por um ladrão e George não levanta suspeitas. Vemos que o filho de George foi mordido e o monge, que foi chamado para o local, diz que agora não existe outra opção para o garoto que não seja o sacrifício. A mãe tenta protegê-lo e o garoto morde ela. O monge então mata os dois. Enquanto isso, o velho ataca George, que em defesa também o mata, porém não sem antes também ser mordido. No vilarejo, Milena, que havia pressentido algo, chega ao local e encontra seu sobrinho e cunhados mortos. Milena busca consolo em Andrei, pois em poucas horas toda sua família foi destruída. Ao anoitecer, Bistef desperta os outros lordes vampiros e liberta um grupo de vampiros, que ele mantinha preso. Todos partem rumo à cidade, atacando o que encontra no caminho. Observando tudo pelo monastério, o reverendo se entristece ao ver a cidade em chamas. A horda de vampiros chega até as portas do monastério e o monge pede para que Milena exploda o lugar caso eles caiam em batalha. A invasão começa com os vampiros escalando as paredes da edificação. O monge Andrei acerta algumas estacas e utilizam troncos e água benta para deter o avanço inicial. A horda, porém, é grande. Mesmo sendo detida de início, ela continua a avançar. O monge retorna à sala onde está Milena, pedindo para que ela se sacrifique, para que os vampiros não a peguem. Andrei tenta impedir, mas os vampiros chegam e capturam Milena, levando-a do local. O dia começa a amanhecer e os vampiros que ali estavam são queimados pelos primeiros raios de sol. O monge e Andrei se preparam para ir até o castelo resgatar Milena e deixa seu ajudante, que estava com medo da morte, para trás. O monge entra no castelo e começa uma luta com o turco, enquanto Andrei escala as torres do local. Novamente, anoitece e tem início a noite do prefácio de Bistef, que começa o ritual. O monge agora briga contra a horda de vampiros. Andrei chega ao local do ritual e tenta atacar Bistef pelas costas. Ele consegue se desviar do ataque. Uma luta entre os dois começa, enquanto Milena começa a agonizar devido ao ritual. Bistef leva vantagem na briga, mas o ajudante de Andrei, Paramon, chega no local distraindo Bistef. Enquanto isso, o monge se sacrifica, explodindo toda a horda de vampiros. Bistef tenta morder Paramon e é surpreendido com o alho quando começa a sentir o efeito. Andrei o atravessa com uma espada de prata, matando o vilão. Milena, que parecia estar se transformando em uma criatura, faz com que Andrei não tenha outra escolha a não ser matá-la. Porém, uma gota de seu sangue cai na boca de Milena sem que ele perceba e a garota volta ao normal. Então eles se beijam. Eles retornam à cidade. Paramon, com sua fé e coragem renovadas, se torna monge e vemos Andrei e Milena andando de cavalo juntos. Essa foi a história de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem e deixem seu like. Até a próxima sessão resumo.